Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. Na medida que você for achando, você vai dizendo amém. Faça questão de abrir a sua Bíblia. Isso é muito, muito, muito importante. Faça questão de trazer a sua Bíblia e abri-la. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quero trazer uma palavra bem pastoral para nós aqui nesse momento de Santa Ceia. Muito, muito importante. E o meu desejo aqui nessa noite é que venha trazer um despertar na vida de alguns aqui. É um choque de realidade que nós vamos ter agora nesses momentos aqui, porque nós precisamos produzir para o reino, irmão. Há uma grande demanda, e essa demanda nós só vamos conseguir se a igreja toda abraçar essa demanda, aí vai ficar mais fácil. E esse é o meu intuito aqui nessa tarde, amém? Diz assim, Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Só até aqui, não vou usar o próximo texto. A minha oração aqui é que o Espírito Santo venha falar conosco, e que eu seja obediente à voz do Senhor, aquilo que Ele colocou no meu coração, e que o coração da igreja esteja aberto para receber a palavra do Eterno nesse momento, em nome de Jesus, e você diga amém. Alguns estudiosos vão dizer, irmão, que isso aqui não é uma parábola, né? Alguns estudiosos vão bater na tecla e dizer que isso não é uma parábola. De contrapartida, outros vão afirmar que é uma parábola sim. Por quê? O que é uma parábola? Parábola, na verdade, são duas coisas que são colocadas uma diante da outra e você faz comparação. É como se você pegar uma caneta, uma outra caneta, e você vai fazer uma comparação de uma com a outra, uma parábola. Então Jesus aqui, ele está fazendo uma comparação. O que ele está fazendo? Usando sal e usando a vida dos discípulos. Então ele está comparando uma coisa com a outra. Então nós podemos afirmar que isso é uma parábola. Ok? Ok? Só para guisa de introdução. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, quem ouviu essa parábola? Porque toda vez que você vai estudar a Bíblia, você precisa entender isso. Quem fala, para quem fala, aonde está, qual é o intuito daquele que está falando. Então, quem ouviu essa parábola aqui? Primeiro, a multidão, porque Jesus está no Monte das Oliveiras, ok? Ele vai fazer o famoso Sermão do Monte. Então, tem a multidão, está ouvindo essa parábola, só que, na verdade, o cunho da parábola não é para a multidão. O cunho da parábola é para os discípulos. Essa parábola aqui que nós acabamos de ler, sal da terra, todos estão ouvindo, mas o cunho dela é para os discípulos, ok, irmãos? A segunda informação que nós precisamos ter, onde Jesus ministra? Conforme eu falei, no Monte das Oliveiras. Então nós já nos localizamos dentro da palavra. Sabemos que Jesus está no Monte das Oliveiras, falando com a multidão, mas o cunho do que ele está falando é para discípulo. Tem discípulo aqui nessa noite? Então tem palavra de Deus para nós aqui. Jesus vai usar um elemento chamado sal. Qual é a nossa maior dificuldade em ler a Bíblia? Qual é a nossa, ou melhor, vou melhorar. Qual é o nosso maior desafio em ler a Bíblia? Se desconectar do mundo a qual você vive e se conectar no mundo bíblico. Essa é a maior dificuldade que nós temos. É você sair um pouquinho do que você vive e entrar literalmente na cultura, no mundo bíblico. Quando você entende isso, você vai começar a navegar de uma forma mais... que você entenda de uma forma mais prática a Bíblia. Porque quando você fala de sal hoje, irmão, sal, eu às vezes até esqueço de comprar sal. Sal não é o primeiro da nossa lista de compra. Você vai ver quando você percebe, acabou o sal. Tem que comprar sal. Por quê? Para nós, o sal hoje não tem tanta utilidade, por mais que tenha, eu vou chegar lá, como tinha para eles aqui nessa época. Então Jesus aqui, ele está usando algo de extremo valor
para ensinar os discípulos a respeito do que ele quer falar. Para você ter ideia, no comércio naquela época, irmão, o sal era o produto, vamos dizer, o produto principal dos comércios. Sal era dinheiro. Sal, você pagava os trabalhadores com o quê? Com sal. Aí já imaginou, pastora Magnólia, só trabalhar um mês. E chega lá o seu patrão, está aqui, 100 quilos de sal. Ó, sangue de Jesus. Você vai falar, gente, que loucura, você recebia sal, porque sal nessa época era algo de extremo valor. Então Jesus, ele é inteligente, ele está usando algo de grande valia para essa época, para extrair algumas coisas na vida dos discípulos, certo? Quem está comigo, diga amém. Então vamos entender como era adquirido esse sal. Vamos navegar um pouquinho aqui na história. Como que você fazia, pegava esse sal? Como que eles faziam esse processo? Era o processo da evaporação da água do Mar Morto. O sal, a água evaporava, certo, machão? Você que gosta de estudar. A água evaporava, criava-se os cristais de sal e ali era retirado. Ok? Segunda informação aqui. Esse sal que a Bíblia fala, ele é bem mais puro do que o que nós utilizamos hoje. Porque o nosso sal, ele usa uma espécie de mistura, o iodo, se eu não me engano. Então isso acaba tirando a essência. Porque toda mistura que não bate com a original, ela tira a essência. Então esse sal aqui, ele era de uma forma, de uma utilidade muito grande, porque ele era um sal puro. E todo sal que ele se mistura, ele perde o valor. Quando a mistura é uma mistura podre, você vai prejudicar a essência do produto. Aí Jesus está usando algo de grande valor para extrair alguma coisa para os seus discípulos. Segunda coisa, sua utilidade. Aqui que eu quero falar com vocês. Por que eu estou dando essa introdução? A utilidade do sal, conservar e temperar. Jesus está dizendo, os meus discípulos, conserva e tempera. Quem é meu discípulo, conserva e muda ambiente. Quem é meu discípulo, não bota fogo. Meu discípulo guarda, protege. Porque eu e você somos guardiões do reino. Quem é guardião não deixa exposto. Escuta uma coisa, ninguém deixa nada de valor exposto, irmão. E se tem uma coisa que nós temos que preservar, se chama reino de Deus. Reino de Deus é algo que nós precisamos lutar sim, porque reino de Deus se vence na força. Você não vence no reino de Deus cruzando os braços, não, campeão. Você vence no reino lutando. E quem luta tem vitória, irmão. Quem preserva as coisas do reino, o reino uma hora ou outra vai te acrescentar. Então Jesus está nos ensinando aqui o quê? Que reino de Deus, a igreja na terra, os cristãos na terra, precisam conservar e mudar os ambientes. Você lembra da passagem de Mateus 14, 13, que é a primeira multiplicação de pães? Você lembra dessa situação? Quando aquele menino, quando Jesus está ali pregando para a multidão, o que acontece? Jesus está pregando, a tarde chega, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, ó, meu mestre, chegou a tarde, esse povo está com fome, vamos despedir esse povo para eles irem embora, porque a noite está chegando e é perigoso esse povo andando por aí. Aí Jesus chega para eles assim e fala assim, ó, lembra que lá atrás eu falei que vocês são sal? Você não tem nada para dar para eles não? Eu já liberei na vida de vocês, que vocês são um canal na minha mão. Eu sou a fonte, mas quando passa na vida de vocês, vocês também podem fazer milagre. Ó Senhor, não tem muita coisa não. Tem 5 pães e 2 peixes. Esses 2 peixinhos, imagina como que você acha que estavam esses peixes, irmão? Esse peixe estava enrolado no sal. Porque imagina um menino daquele pegando um peixe na peixaria da época e andando com um peixinho daquele um dia todo, aquele sol escaldante, o que ia acontecer? O mau cheiro. Então aonde não tem sal, algumas coisas apodrecem. Então tem algumas coisas que talvez estão
apodrecendo na minha vida ou na sua vida é porque está faltando sal. Aonde tem sal, tem conservação. E Ele está dizendo para nós aqui nessa noite, quem sabe Deus não colocou nessa ceia aqui hoje, que é uma noite de reflexão. É uma noite de reflexão, que a gente está deixando algumas coisas embora, porque está faltando salgar mais, sal, presença de Deus nesse negócio. Porque aonde tem presença de Deus, a gente dá valor às coisas de Deus, irmãos. Então a Bíblia está nos ensinando aqui, que aonde tem esse sal, tem preservação. Aonde tem sal, você vai ter conservação. Porém, se retirar, tem algumas coisas que podem ser perdidas. Então o indivíduo, ele recebia sal como salário. Ele recebia o sal como salário e ele levava para sua casa. Para quê? Para conservar os seus alimentos e alimentar. E temperar aquilo que queria fazer. E Jesus está dizendo para nós aqui. Olha isso aqui. Jesus está querendo nos ensinar sobre a influência do cristão na sociedade. Qual é a nossa missão? Conservar e temperar. Qual é a sua missão lá dentro da sua faculdade? Não é você ser influenciado, é você influenciar outros. Qual é a sua missão dentro dessas escolas aí malucas que estão querendo implantar um monte de coisa adolescente? Você ser sal lá. É aquele que conserva os princípios. É aquele que preserva os princípios do seu Deus. Vou apertar, qual é a nossa missão dentro do nosso lar, homens e mulheres? É preservar a nossa família. E o que mais nós estamos vendo é gente colocando a família à exposição. Não. Deus está dizendo, faz isso não, preserva. Porque aquilo que é precioso eu não coloco exposto, eu preservo. Ninguém anda com diamante amarrado na cintura porque é precioso. Aquilo que é precioso tem que guardar. Então quando você está expondo demais algumas coisas, é sinal que você não está dando mais valor àquilo que deveria ser valorizado. Mas Jesus está me ensinando aqui, e eu tenho certeza que essa palavra vai fazer efeito em algumas vidas aqui. É tempo de voltar a preservar, conservar, e voltar a mudar os ambientes aonde nós temos passado. Porque, irmão, escuta uma coisa aqui. Conservar e temperar num ambiente desse é muito fácil, gente. O ambiente é propício para isso. O nosso pastor tem falado aqui, nós estamos vivendo um dia de glórias aqui nessa casa. Mas a minha pergunta que é primeiro para a minha casa, o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo aqui? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos recebendo do céu diretamente para nós? Tem muita gente aí precisando de Jesus e você vai ser esse canal. Ô irmão, essa é uma boa palavra. Tem muitas famílias aí que estão precisando de Jesus e você vai ser essa ponte. Você vai ser essa ponte que liga o céu, o sobrenatural e traz para a terra. Você vai ser essa ponte. Mas tudo isso vai passar aqui, ó. Preservação, conservação e a mudança. Agora o sal tem algumas características que nós precisamos ter cuidado. O sal tem que ser discreto, irmão. Você já viu, Jacques, quando você coloca o sal na comida, ele some? Se um feijãozinho tão fresquinho, já viu, irmão? Você bota um salzinho lá, você nem sabe que ele está ali, mas ele está. Porém, se retirar ele, a gente nota. Então não queira aparecer muito para mudar os ambientes. Porque quem é, sabe que é. Quem tem, sabe que tem. Quem tem, não precisa ficar expondo que tem. Porque só de chegar no ambiente, a gente sabe, chegou alguém que tem. Então, o sal discreto, ele tempera da maneira ideal, vai. Esse é o cuidado que nós devemos ter como igreja de Jesus. Porque se o sal discreto, ele muda um ambiente, ele muda um cenário, irmão. Você quer ver um negócio? Irmãos, tira a igreja de Itaboraí para você ver o que acontece. Tira a igreja do Rio de Janeiro. Tira a igreja do Brasil. Tira a igreja do mundo, irmão. A Bíblia diz, Jesus quando volta, ele para nos ares, retira a igreja e o caos estabelece. Por que não está caos ainda? Porque está a igreja. Por que ainda as coisas não viraram tudo? Porque está você sendo um representante do reino. Ô irmão, essa é uma boa palavra. Por que as coisas ainda a gente acha que está ruim, mas não está ruim não, irmão? Por quê? Porque a igreja de Jesus ainda está na terra.
E se a igreja de Jesus está na terra, ainda tem milagre, ainda tem resposta, ainda tem manifestação do reino. Fala para esse irmão que está do seu lado, fala para ele assim, ó, seja discreto. Isso, fala para ele, fala para esses dois, seja discreto, vai na medida certa. Porque a igreja conserva, gente. A igreja precisa ser uma igreja que defenda os seus princípios. Eu gosto de conversar com os jovens, com os adolescentes, e sempre dou essa dica para eles. Vocês precisam lutar com todas as forças os princípios de vocês. Vocês não estão aqui porque são alienados. Não, eu estou lá porque eu estou alienado. Eu sei aonde eu estou. Eu escolhi estar. Eu vim aqui porque eu sei, porque eu sem Ele eu não sou nada. Mas Ele, sem a minha presença, Ele continua sendo Deus. Então você está aqui não é porque você é obrigado, porque você ama estar. Isso é igreja. Igreja conserva. Igreja muda ambiente. Meu Deus do céu, será que tem alguém entendendo essa palavra? Se tem uma coisa que me deixa triste, é quando alguém que é igreja entra num ambiente sujo, ao invés dela limpar o ambiente contamina ela. Mas Jesus está nos dizendo aqui, igreja, conserva. Igreja, tempera ambiente. Meu Deus. Nós só temos duas opções. Ou você é um influenciador, ou eu serei um influenciado. Qual lado você escolhe? A plenitude é uma igreja que influencia, irmão. Itabora ainda vai ouvir muito ao nosso respeito. Essa é uma boa palavra. Itabora ainda vai ouvir muito ao nosso respeito, porque essa igreja é uma igreja séria, é uma igreja que cuida dos princípios, é uma igreja que preserva, é uma igreja que tem cuidado com a palavra, e uma igreja que cuida da palavra, Deus se manifesta no meio dela. Quem está comigo, diga amém. Porém, se o discreto, ele muda, uma dose demais prejudica. Aí eu vou usar a expressão do nosso querido pastor Renan de Mello, que está conosco nessa noite. Mais uma vez, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Porque quando você quer aparecer demais, ninguém consegue comer. Porque o sal, quando ele quer aparecer demais dentro da comida, ele acaba estragando a comida. Quer um conselho? Brilhe, irmão, na medida certa. É por isso que João Batista vai dizer que ele e que eu, porque na medida que eu diminuo, ele surge na minha vida, e eu prefiro ele surgir, ele aparecer, do que eu surgir na frente dele. É por isso que nós temos que ter esse cuidado. Luz demais atrapalha. Luz demais, fala aqui Espírito Santo, luz demais ofusca, irmão. Sal demais atrapalha. Então seja bem discreto. Deixa Cristo aparecer na sua vida. Talvez tem muita gente que não conseguiu ainda, pastora Cícera, vencer algumas batalhas, porque você está aparecendo mais do que ele. Ele está falando assim, eu quero me manifestar, mas você não deixa eu me manifestar. Como o nosso Deus é educado, ele não vem. Porém, quando ele encontra um coração humilde, está comigo aí, pastor? Quando ele encontra uma igreja que entende, eu só estou aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. São 70 anos que nós estamos ministrando a palavra. Por que nós chegamos até aqui? Porque a bondosa mão do Senhor nos sustentou. O que você está dizendo para ele? Se o Senhor não for comigo, eu não quero dar mais nenhum passo. Seja ousado nas suas escolhas. Fala para Deus assim como Moisés fez: Senhor, se o Senhor não me confirmasse esse negócio, o Senhor me ajuda, porque eu não quero dar nem mais um passo. Por quê, irmão? Porque quem é escolhido não tem mais escolha. Eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que é bom para o reino. Conserva. Isso é quem conserva. Conserva. Quem tempera, quem preserva. A igreja de Jesus faz isso. Aí vem Jesus dizendo, Jesus fala assim, mas vós sois, vós não sereis, vós
sois. Vou repetir que tem gente que não entendeu. Você não será, vós sois. Por quê? Porque quando eu aceito a Cristo, quando eu recebo Ele como meu Salvador, já sou salvo. Quando eu recebo Jesus na minha vida, eu já tenho autoridade, você já é salvo. Então qual é a sua finalidade? Conservar e temperar. Então qual é o desafio dessa parábola? Não é tornar sal, é preservar sendo sal. Qual é o nosso desafio? Você que tem 10, 20, 30 anos de caminhada, é você preservar a essência que você tinha quando você encontrou com Ele a primeira vez. Por que tem muita gente que está desanimando na fé? Eu já sei de tudo, é muito tempo de caminhada. Você está perdendo a essência do sal. Porque o desafio nosso, irmão, é todo dia dobrar joelho, oração, dizer: Senhor, eu estou aqui de novo. Eu estou aqui de novo, irmão. Será que tem mais alguém aqui comigo nessa noite? Senhor, eu estou aqui de noite. Senhor, só fez quinta-feira, foi uma bênção, mas hoje só pode fazer de novo. O que você está dizendo para Ele? Eu quero conservar. Eu quero se manter sal, eu quero manter produtivo no teu reino. Porque a pior coisa que existe, irmão, é eu ser um sugador de culto. É a pior tristeza para um indivíduo que ele diz que é servo do Senhor, é ele ser um sugador de culto. O que é o sugador de culto? Ele senta e ele só quer receber. Ele não trabalha, ele não ajuda, ele não faz nada na igreja, nada, eu só quero receber. Se o culto está ruim, o louvor está ruim, é palavra chata, e pergunta para ele: você faz o que na igreja? Nada, tu és sugador de culto. Mas Jesus está dizendo: chegou o tempo de você se levantar, chegou o tempo de você procurar uns aqui, nós aqui na frente, dizer: eu quero trabalhar para Jesus. Eu quero conservar, eu quero temperar, eu quero mudar a minha história, eu quero entrar nesse desafio novo. Essa é a nossa dificuldade. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? O nosso tempo está muito corrido. E o que me resta eu dou para Ele. Aí Ele fala assim: já que o que sobra você me entrega, o que sobra também do meu reino, se sobrar eu te dou. Porém, quando eu escolho a melhor parte, dou para Ele. Oh, glória! É Marta que estava agitada na casa, preocupada, não, o que eu tenho que fazer? Mas Maria falou: quando Ele está na casa, ei, candarabachoremandarás. Quando Ele está no ambiente, eu abandono tudo, eu largo tudo, porque é a presença dEle que me sustenta. Será que você pode tirar 30 segundos aí só para você adorar Ele nessa noite? Que talvez tem gente aqui que precisa desse renovo hoje. Isso, meu irmão, talvez você entrou aqui precisando dessa palavra de eu precisava, pastor, desse despertar. Eu estou frio, eu estou desanimado, mas tem uma presença hoje aqui que quer te encher novamente. Aleluia. Agora preste atenção, irmão. E quando se perdia a utilidade do sal? Porque Jesus vai dizer: e se o sal viesse insípido, como lhe restaurará o sabor? Como se perdia, Marchon, a utilidade do sal? Lembra que eu falei com vocês que o processo para extrair o sal era o processo da evaporação, através do Mar Morto, que era a principal fonte? E como se perdia a essência do sal quando ele ficava exposto há muito tempo? Quando ele passava do tempo no lugar errado que ele estava. O tempo passava e ele está no mesmo lugar. O tempo passa e ele não muda as estratégias, ele está agarrado no mesmo lugar. Perdi o valor porque ficava exposto há muito tempo. Aí o que o texto vai dizer? Por causa disso, você vai acabar perdendo o valor. Agora, aguça seus ouvidos. O ar que evapora a água, irmão, e tornava um sal útil, é o mesmo ar que estraga o sal, porque ele ficava exposto há muito tempo. Ou seja, o sal perde a utilidade quando ele não está trabalhando e quando ele não está fazendo nada. Quando ele está parado, é perigo de perder a sua essência. Viu porque tem gente que está perdendo a essência do reino? Não é porque o reino ficou chato, é porque eu estou parado demais.
aí eu estou perdendo o sabor do sal. Aí vem Jesus dizendo, presta atenção. Outra coisa, lembra do talento? Por que o talento perdeu o valor? Porque enterrou. O talento não era para ser enterrado, o talento era para ser explorado. Então quando eu enterro o talento, perde o valor. Lembra das 10 virgens? Por que elas são consideradas loucas? Porque não tinha azeite na botija, ou seja, era para ter azeite e não tem. Era para estar produzindo e enterrou. Já que está fazendo ao contrário do que eu mandei, você vai perder até aquilo que você já tem. É que o texto está dizendo. Porque reino de Deus, irmão, reino de Deus é movimento. Você vê que a gente está aqui. Terça já tem outra coisa. Quinta-feira já tem outra coisa. Domingo que vem já tem outra. O que é isso? Reino de Deus. Você não vê Jesus tirando folga na Bíblia. Você não vê Jesus sentado descansando, não. Jesus, eu tenho que trabalhar para o meu pai. Temos as nossas folgas? Temos. Mas reino de Deus é movimento, irmão. Reino de Deus é movimento. E quem fica parado no reino de Deus está sujeito a morrer na beira do caminho. É o que o texto está nos ensinando aqui. Aí o que vai acontecer com o sal? Olha o que acontece com o sal. Quando ele deveria estar trabalhando, produzindo, ele vai servir para outra coisa. Juízes capítulo 9, Abimeleque jogou sal na terra para ficar impróprio, inútil e estéril. Outra coisa, você sabe que naquela época não tinha asfalto, né? As únicas cidades que eram calçadas, vamos dizer assim, eram as grandes cidades. As ruas, os acessos, como que se fazia? Pegava sal, esse sal que deu errado, que não quis fazer aquilo que ele nasceu para fazer, pegavam esse sal e colocavam nas ruas, para quê? Para ele ser pisoteado e para passar as carruagens, mas ele não nasceu para aquilo. Ele só está ali porque ele abriu mão da essência dele. Já que ele abriu mão da essência dele, ele está indo para um lugar que ele não deveria estar. E aí as carruagens passavam, espalhava-se sal nas escadas do templo, em torno do templo, para quê? Para o pessoal não escorregar. Mas a utilidade do sal não era essa, meu Deus. A utilidade do sal era conservar e temperar. Quem está comigo, diga amém, irmão. Mas fica tranquilo que vai ter notícia boa vindo aí para a gente já. Se o sal útil, ele tempera e conserva a terra, o sal inútil só serve para ser pisado e deixado na terra dura. Isso aqui é em relação ao sal. Jesus está falando do sal. Ele está falando, o sal não nasceu para isso. O sal nasceu para outra utilidade. Agora presta atenção. A vida cristã sem Cristo é como um sal. É como esse sal aqui que perde o sabor. Um indivíduo sem a presença de Deus, irmão, é uma pessoa sem sabor, sem graça. Porque a nossa vida só tem sentido por causa da presença. Meu Deus do céu. A sua vida, a sua família só faz sentido mesmo por causa da presença dele lá. Se tirar a presença dele lá, irmão, perde todos os sentidos. Aí vem ele dizendo, mas vós sois sal da terra. Agora aguça seus ouvidos, presta atenção nisso aqui. Por que é sal da terra e não sal na terra? É sal da e não sal na. Por quê? Porque a fonte é Cristo e nós somos condutores dessa fonte. Ou seja, ele está falando, vocês só têm sabor, vocês só vão mudar porque se vocês estiverem ligados comigo. Quando vocês cortarem a fonte, esse sal não serve mais para nada. Mas tem uma igreja aqui nessa tarde, nesse domingo à noite, que ouviu essa palavra e nós vamos reagir no reino, irmão. Nós vamos nos levantar e nós vamos produzir para o reino de Deus. Chegou o tempo de você levantar, irmão. Chegou o tempo de você pedir ajuda, a gente dizer, pastor, eu quero fazer alguma coisa nesse lugar. Eu preciso ser produtivo aonde eu passo. Eu preciso ser uma influência onde eu passo, irmão. Isso é igreja. O que é cristão? São pequenos cristos. São representantes de Deus na terra. O que você é quando você olha no seu espelho? Eu sou um representante de Deus onde eu passo. Façamos o homem a nossa imagem.
Então você tem a autoridade de Deus e do céu para mudar os ambientes aonde você está frequentando. O pastor não precisa ir na sua casa para orar, por mais que ele possa ir lá, mas você tem a autoridade de Deus, dizendo, você pode pisar na sua casa e dizer, essa casa tem dono. Espírito de enfermidade dessa casa eu repreendo. Meus filhos pertencem a Jesus. Não, pastor, porque aqui tem que ser alguém boa de oração, meu irmão. Você é representante de Deus lá. Por mais que eu reconheça a autoridade sobre a minha pastora Cícero, meu pastor Val, mas você, a Bíblia está dizendo, vós, plenitude. Vós, vou repetindo que Mariana entendeu. Vós sois sal da terra. Vocês, tempero. Vocês, muda cenário. Oh, glória. Pastor, tem tristeza lá. Você tem a autoridade de Deus aplicar alegria naquele negócio. Pastor, a porta está fechada lá. Você pode abrir a sua boca profética e dizer, a partir dessa semana Deus vai me dar uma notícia boa. Representante. Quem está comigo nessa palavra, diga amém. Segunda coisa, eu fecho aqui a mensagem, porque a hora já foi. A primeira maneira que eu falei com vocês, de perder o sal, a essência do sal é ficando exposto. E a segunda maneira, o cloreto de sódio, que nós chamamos de sal, puro, como ele perdia o seu valor. Você sabe que o sal não se deteriora, ele fica intacto. Porém, se tiver uma mistura, ele perde a sua essência. Por que talvez alguns estão perdendo a essência? Porque tem algumas misturas que não deveriam estar, estão. Mas hoje é uma noite de Jesus nos lavar aqui de novo. Porque a ceia tem esse poder de nos purificar. Eu quero que você se coloque de pé, que nós vamos orar agora pela sua vida. Vou chamar o pessoal do louvor. Hoje é uma noite de reflexão. Santa Ceia é uma noite de reflexão. Eu gosto disso, de causar essa reflexão. Eu e você precisamos refletir. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, como que está a sua vida no reino? Ou melhor, quem é você no reino de Deus? Quais são as conversas que o mundo do Espírito fala ao teu favor? Me diz uma coisa, o diabo, eita Jesus, o diabo se preocupa com você ou com ele está tudo tranquilo ao seu respeito? No mundo das trevas é comentado o seu nome, ou lá no mundo das trevas ele sabe, esse aqui não faz mal a ninguém? Reflexão. Ou você é aquele que no mundo das trevas, toda hora fala o seu nome, esse aqui é poderoso, esse aqui está cheio de Deus, esse aqui me busca, esse aqui tem buscado a Deus e é um problema para a gente. Irmão, quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro não tem medo de diabo não. Quem tem Deus na vida não precisa se preocupar com macumbaria, com feitiçaria, com o que for, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Porém, eu quero te dizer uma coisa, tem um tratamento sim para o sal quando perde o valor. Lá na Bíblia vai dizer, segundo Reis 2,19, diz a Bíblia que Eliseu pediu sal. Porque um sal na mão de um profeta, ele traz de volta a essência do sal. Toca aí, vaso. Pastor, parece que eu perdi o sentido de fazer a obra do Senhor. Parece que eu perdi a essência de trabalhar no reino. Eu quero te dizer uma coisa, se você colocar sua vida hoje na mão do profeta, que é o maior que está aqui nessa casa, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, ele resgata a sua essência. Porque segundo Reis vai dizer que a terra e a água era amarga e a terra era improdutiva. Mas o sal na mão do profeta mudou o ambiente de esterilidade. Eu quero dizer para você, Deus hoje pode mudar essa situação que você está vivendo. Apaga as luzes aí que eu quero orar por o povo aqui, por favor. Coloca a mão no seu coração aí e começa a glorificar Jesus nesse momento. Isso. Hoje foi pregado palavra de Deus aqui para você. Eu vim aqui para fazer isso com você, para te despertar. Chegou o tempo de você voltar a produzir para Jesus. Chegou o tempo de você parar de ser um sugador de culto apenas e dizer, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para o teu reino. Eu me recuso a estar nesse lugar e não fazer nada para Jesus. Fala para ele aí agora. Fala para ele aí agora, abre a tua boca aí, declara para ele, Jesus, eu quero produzir.
Eu quero ser útil para o teu reino. Mas pastor, parece que eu perdi a minha utilidade. Se preocupa não, que tem um Jesus hoje aqui na tua vida que pode te restaurar. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, flua nesse lugar. Se você precisa de renovo, irmão, abra sua boca aí, peça a Deus: Jesus, eu preciso voltar a ser aquela mulher, Senhor, que quando eu abri a boca eu senti a tua presença, mas hoje eu estou fazendo uma força danada para sentir um pouquinho, Senhor. Aquele homem, Senhor, que quando dobrava o joelho, as lágrimas vinham logo no rosto, mas hoje, Senhor, parece que o céu está de bronze. Jesus está dizendo para alguns aqui hoje: eu quero trazer de volta a essência. Oh glória, eu quero resgatar a essência, porque Ele vai usar muito as suas vidas. Deus usa os improváveis para confundir o mundo, irmão. Deus usa aquele que a gente nem imaginava que Ele usaria. Para quê? Para confundir o mundo. Talvez eu estou falando aqui com alguns que eram improváveis, alguns que nem deveriam estar aqui, mas Deus está dizendo: é esse aí mesmo que eu vou usar. Oh glória, é essa aí mesmo que eu vou usar por onde você passar. Mas para isso, eu preciso querer. Eu vou fazer uma oração aqui, não vou trazer você no altar, porque a hora já foi. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Enquanto o louvor vai estar tocando aqui, toca aí, pastor. Feche os seus olhos e você só vai adorar Jesus agora, falando para Ele assim: Senhor, eu preciso de renovo. Isso. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. Eu peço a Ti agora, Senhor, eu peço a Ti nessa casa, meu Pai, renova as forças de pessoas aqui que estavam desanimadas, pessoas que estavam, Senhor, sem saber o que fazer, pessoas que estavam entrando por essas portas, meu Pai amado, simplesmente para observar, mas o tempo de observação acabou. Chegou o tempo de produzir, chegou o tempo de fazer, chegou o tempo, meu Pai amado, de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Haja capacitação do Teu Espírito Santo agora, Senhor. Que o Senhor derrame sobre o Teu povo nessa noite um espírito de capacitação. Ei, canarabassore mandaraga, laitosumi revere cantarabas. Que os corações queimam novamente pela Tua presença, Senhor. Que corações ardam novamente para fazer a Tua obra, Senhor. Oh Espírito Santo, resgata, Senhor, a essência, meu Pai. Traz de volta aquele desejo, aquele coração que queimava para fazer a Tua obra e a Tua vontade. Resgata nessa noite pelo poder que é no Teu nome. Ajuda o Teu povo. Renova as forças do meu irmão, renova as forças da minha irmã, porque no final de tudo vai valer a pena. Oh glória. No final de tudo nós ouviremos de Ti, meu Senhor: vinde benditos de meu Pai. Oh aleluia. Sejam bem-vindos no reino de meu Pai, porque no final de tudo vai valer a pena. Ajuda-nos, renova nossas forças, renova nossas forças aqui, meu Pai amado, porque grandes são os desafios, Jesus, e nós chegaremos lá, para a honra e glória do Teu nome. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para o alto e fizesse o melhor barulho de glória e aplaudisse o nome de Jesus. Pastor, sai assim do seu lugar, não precisa sair não, só vira para o seu irmão, fala para ele assim, ó: o reino conta com você. Fala com ele, fala com 3 pessoas aí, fala assim: o reino conta com você. Isso, o reino de Deus conta com você. Aleluia.